Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 110 na nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 de 2 Reis até o capítulo 4. Amém? Separe um tempo, se dedique à sua leitura. São 4 capítulos, mas são capítulos curtos, com histórias bem dinâmicas. Fica fácil de ler, tá bom? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e o verso de número 9. Amém? E a palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, diz assim: Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Amém? Amados, nós vimos aí já, no término do livro de 1 Reis, que Acabe, ele acaba sendo morto em batalha, E nós vamos ver que outros reis vão assumir aí o seu lugar. Nós vamos ver aí também que existe, da parte de Elias, um certo desânimo, uma depressão, uma desistência, do ministério profético. Ele não quer mais servir a Deus profetizando, ele sente o peso do fardo dele. Realmente ele não profetizou no tempo fácil, A vida desses profetas era uma vida muito difícil. Então Deus ordena que Elias levante novos homens para assumir novos postos, E entre eles, Deus manda que ele levante Eliseu. Até que Eliseu seja consagrado, Elias ainda vai ministrar mais algumas vezes diante do Senhor, E no capítulo 1 de 1 Reis, nós vamos ver que o rei Acasias, ele vai ficar ferido ou adoecido em algumas traduções. E ao invés dele procurar o profeta do Senhor, Elias, a Bíblia vai dizer que ele vai consultar a Baal-zebub. E o Senhor avisa Elias. Então Elias vai até os mensageiros do rei e diz para o rei: porventura não há Deus em Israel para que o Senhor consulte Baal? Por causa disso o Senhor ficará num leito de morte, de cama, e morrerá. O rei, revoltado, ele manda em sequência 3 guardas de soldados, de 50 soldados. Os 2 primeiros, ao chegarem diante de Elias, chegam ordenando que Elias deveria ir embora com eles. E Elias apenas diz: se eu sou homem de Deus, e se a palavra de Deus na minha boca é verdade, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. E as 2 primeiras guardas foram consumidas. A última guarda, o líder, ele é um pouco mais cauteloso. Ele pede misericórdia pela sua vida e Elias volta com ele, Acasias vai morrer, E como ele não tinha filhos, nós vamos ver aí que Jorão, que era irmão dele, vai assumir então o trono de Israel. Amém? Bom, no capítulo 2, agora nós vamos ter a substituição do ministério profético, O Senhor disse para Elias que iria tomá-lo no redemoinho. E pelo que nós vemos, Elias parece testar Eliseu para ver se Eliseu realmente queria ser profeta do Senhor. Então ele disse: eu vou para Betel e você fica aqui. E ele disse: não, eu vou junto com o Senhor, Depois Elias disse a Eliseu: olha, eu vou para Jericó e você fica aqui. E ele disse: não, também irei contigo. E em cada cidade que ele passava, os profetas, os alunos dos profetas da cidade, dizia para Eliseu: você sabe que o seu Senhor vai ser levado aos céus.
E ele apenas dizia, sim, eu sei, né? E depois, pela terceira vez, Eliseu disse que vai ao Jordão e disse para Eliseu ficar ali. E ele disse, não, eu irei contigo. Chegando ao Jordão, Elias pega sua capa, bate nas águas do Jordão, e o Jordão se abre em dois, eles passam em seco, né? E depois que Elias tinha passado o Jordão, ele pergunta para Eliseu, pede o que você me quer e te será dado, se você me vir subir quando o Senhor me recolher. Então Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias, né? E Elias diz para Eliseu, você pediu algo muito difícil, né? Porém, se você me ver subindo aos céus, te será dado. A Bíblia diz então que desceu fogo do céu, né? Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo e separou um do outro, né? Ou seja, a carruagem passou entre Elias e Eliseu. E então Elias vai aos céus no redemoinho, né? Nesse meio tempo, a capa dele é solta, cai ao chão, Eliseu toma ela para si, né? E ele bate nas águas do Jordão e disse, aonde está o Deus de Elias? E as águas se dividem em dois, né? Aí está o primeiro sinal de Deus na vida de Eliseu. Depois, os discípulos e os profetas, aqueles mesmos que estavam questionando Eliseu, veem ele e ficam surpresos e dizem, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Depois disso, Eliseu vai começar a fazer muitos sinais, ele vai trabalhar muito, né? E ele começa purificando as águas de Jericó, né? Havia ali uma cidade agradável, segundo os homens, mas a água era ruim. Então ele purifica as águas da cidade. Depois ele está partindo dali de Betel, né? E alguns meninos zombam dele, chamando ele de calvo. E ele amaldiçoa os meninos, e duas ursas vêm e comem mais de 40 daqueles mancebos, né? E no capítulo 3, nós vamos ter aí uma nova guerra, né, em Israel, e agora, dessa vez, é através de Jorão, né? E nós vamos ver que Jorão, ele vai fazer a mesma coisa que o seu avô. Ele vai tentar fazer uma aliança de paz com Josafá, para que Josafá o ajude nessa guerra. E Josafá faz a mesma coisa que fez com seu avô. Eu vou contigo, mas não vou sem consultar o Senhor. Mande chamar um profeta de Deus. E chamaram, né? E chamaram a Eliseu. E aí, amados, é uma coisa muito interessante. E quando Eliseu chega diante do rei de Israel, ele diz, né, para o rei de Israel, ele diz, por que você não foi consultar os deuses do seu pai e do seu avô, né? Se Josafá não estivesse aqui, eu não teria vindo, não. Então, amados, aqui é o resultado de você ser um homem de Deus, né? Josafá era respeitado, enquanto os reis de Israel eram completamente desprezados por Deus e pelos seus profetas, por causa da sua idolatria, da sua irreverência e da sua falta de temor, né? Em contrapartida, Josafá encontrava favor diante de Deus, né? Bom, os moabitas são derrotados na guerra, né? Deus ali manda uma estratégia muito legal, eles cavam buracos no campo de batalha e os buracos se enchem de água, né? E Israel tem tanto água para beber, quanto os inimigos, quando acordam, pensam que aquele vale está lavado de sangue, né? Eles entram em desespero e a vitória do Senhor é efetuada. Bom, no capítulo 4, nós temos Eliseu indo até uma viúva, né? E o marido dessa mulher morreu e deixou uma grande dívida. E ela manda chamar o profeta Eliseu, porque segundo ela, o marido dela servia o Senhor, né, e temia ele. Então Eliseu pergunta o que ela tem em casa, ela diz que tem uma botija de azeite.
ele pede para que ela peça muitas vasilhas e que ela derramasse o azeite. Irmãos, o azeite multiplica. Enquanto tem vasilhas, tem azeites para serem cheios, né? Aquela mulher conseguiu pagar a sua dívida e conseguiu viver o resto que sobrou. E ainda no capítulo 4, nós temos aí o texto que nós lemos. Existia uma mulher de Sunem, né? Uma mulher sunamita, e essa mulher observou que Eliseu era um santo homem de Deus, certo? Ele não precisou anunciar isso a ninguém, ele não precisou falar isso para ninguém. As suas obras, a sua conduta, os seus atos falaram por si só, né? Se você é um homem que teme o Senhor, que guarda os seus mandamentos, que lê a sua palavra e ama ela, que ora, que busca, que se consagra, a sua própria conduta vai falar por você, certo? Os seus próprios atos vão falar por você quem você é diante dos homens. Você não precisa ficar fazendo autopropaganda de si mesmo e nem ficar demonstrando algo para alguém para provar que é um homem ou uma mulher de Deus. Seja quem você é. E se você for de verdade, as pessoas te reconhecerão. E vai acontecer que ela vai servir o homem de Deus com um quarto, com pão, com água, e o homem de Deus determina sobre a vida dela um filho. O filho adoece, essa mulher põe o filho na cama do homem de Deus e vai até ele. E o homem de Deus ora pelo menino e o menino volta à vida. Amém? Depois nós vamos ver que ele também tira a morte da panela, né? E ainda multiplica pães. Então, amados, o que nós vamos ver é que literalmente Eliseu é um grande homem de Deus, não só pelos sinais, mas pela sua fidelidade, pela sua conduta para com Deus. Não são apenas os sinais que mostram que alguém é homem de Deus. Muitas pessoas têm sido enganadas porque vão atrás de pessoas, porque revelam ou porque fazem sinais e maravilhas. Glórias a Deus. Mas essa não deve ser a única evidência que deve provar que alguém é homem de Deus. Porque o homem de Deus, além de operar sinais e maravilhas e ter uma boa palavra, ele tem que ser alguém misericordioso, ele tem que ser alguém justo, santo e reto. Amém? Que Deus possa trabalhar poderosamente sobre e através das nossas vidas todos os dias. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti e clamamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. Estende as Suas mãos sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que me acompanha aqui todas as manhãs, e sobre o nosso amado, que talvez está nos conhecendo hoje. Guarda a sua vida, protege, Senhor, de todo mal e concede a ele a graça de receber a unção, o poder, da mesma forma que Elias passou para Eliseu, que nós vamos receber de Ti, ó Deus, o Teu poder e a Tua graça, tanto para operar maravilhas, quanto para ser homens justos e retos. Abençoa a nossa casa, a nossa família, e que aonde nós colocarmos as mãos, que o Senhor venha honrar com o Teu poder. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa aí o seu like no vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, né? Se inscreva no canal e ativa o sino. Assim, todas as manhãs, nós estaremos aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.